Fala pessoal, começando aqui hoje mais um vídeo onde eu vou falar tudo sobre a taxa Selic, o que é, por que ela está caindo e o que essa movimentação faz de diferença no nosso dia a dia e nos nossos investimentos. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo e fique aí até o final. Fala pessoal, começando aqui então o vídeo para tentar traduzir um pouco do economês para o bom e claro português para vocês. E vou frisar mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora mesmo e já deixa o seu joinha no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Antes da gente aprofundar um pouco mais, eu vou precisar voltar em um conceito mais básico para que a gente possa ir alinhando tudo e aprofundando mais na taxa Selic. Primeira coisa que eu queria falar com vocês em relação aos juros. O que são os juros, né? Porque a taxa Selic a gente sabe que é famosa aí por ser os juros básicos do mercado, a taxa base dos juros do Brasil. Mas o que são os juros? Os juros nada mais é do que a remuneração do dinheiro no tempo. Por que você deixa de consumir hoje para consumir amanhã? Né? Quando você faz esse depósito, quando você guarda esse dinheiro, é para você ter o seu dinheiro rendendo. Essa remuneração do dinheiro no tempo nada mais é do que os juros, tá bom? E existem dois fatores chaves para decidir esses juros, que é relacionado muito à inadimplência, tá? O risco, ou seja, o risco desse crédito e o tempo. Quanto maior o tempo, normalmente, mais risco tem, porque mais variáveis podem incidir. Logo, maior vai ser os juros, maior você vai precisar remunerar. Então imagine uma transação, um empréstimo no nosso dia a dia, quando a gente vai no banco e pega um empréstimo. Normalmente a gente pega um empréstimo muito longo, e por a gente ser uma pessoa física normal, que se a gente perder o nosso emprego, a gente tem problemas econômicos, entre outros, é um empréstimo com mais risco. Então a taxa do empréstimo para pessoa física é altíssima, porque ele é por um longo período de tempo com altíssimo risco de inadimplência. Beleza? Entenderam o que é juros? Vamos agora então para a Selic. E aí agora, pessoal, aprofundando um pouco na Selic. O que é isso? Né? Essa palavra é uma abreviação, é uma sigla, é uma palavra que tem significado. O que é essa Selic? Selic nada mais é do que abreviação para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É um sistema computadorizado onde são feitas as compras e vendas de títulos públicos federais. Você já está se perguntando, tá, mas e a taxa? A taxa é um sistema? O que é isso? Calma, a gente vai chegar lá. Mas antes, eu preciso explicar para vocês uma coisa do sistema bancário. Todos os bancos, existe uma taxa definida pelo Banco Central do compulsório, ou seja, de quanto ele deve manter em caixa daquilo que é depositado. Por quê? O banco ele tem o poder mágico de fazer dinheiro infinito, entre aspas. Quando você deposita seu dinheiro no banco, ele pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa. Essa outra pessoa ela vai comprar, vai pagar uma dívida, vai fazer alguma coisa, mas esse dinheiro vai voltar para o banco. E aí o banco vai e empresta isso para outra pessoa. E assim vai. Imagine que se você for fazendo isso de forma desenfreada, pode ser que chegue uma hora que várias pessoas queiram pegar o seu dinheiro de volta e o banco não consiga honrar. Então o Banco Central define uma porcentagem do quanto tem que ser mantido em caixa. E aí quando a pessoa deposita, o banco tem que ir lá e guardar aquilo. Só que às vezes, por várias movimentações do dia a dia, chega no final do dia, na hora de apurar os resultados do banco, o banco fica abaixo daquilo que ele deveria ter em caixa. E aí o que ele faz para honrar com isso? Porque são determinações bem rígidas. Se ele não cumprir, ele pode passar por punições, multas, etc. E aí ele pega empréstimo com outros bancos para ele passar o dia e recuperar o seu caixa. E aí depois ele honra com esse empréstimo. Normalmente são empréstimos de um dia. É só para ele fechar o balanço tudo certo ali. E aí o que acontece? Quando ele vai pegar esse empréstimo com outro banco, ele dá como garantia um título público federal, que é algo bem seguro e vai como garantia desse empréstimo. E são títulos que vão ficar por um dia, né? Porque é um empréstimo de um dia. E aí o que acontece? A média das taxas que os bancos estão pagando nesses títulos para dar como garantia é justamente a taxa Selic. Ou seja, a Selic nada mais é do que a média do quanto o banco está pagando de juros nos títulos que ele está comprando para dar como garantia. Imagino que vocês já vão estar bem confusos, né? Mas, eu vejo lá falando que Copom, o Banco Central, definiu a taxa de juros a tanto. E agora eu estou te falando que a taxa de juros é uma média? Calma, a gente vai chegar lá. E aí, pessoal, vocês já devem estar se perguntando, tá, mas então a taxa Selic é definida, mas ela é uma média? O que é isso? Calma, vamos lá. Basicamente, vocês têm que entender que existem duas Selics, vamos dizer assim, dois termos relacionados a isso. A Selic Meta e a Selic Over.
Vamos agora primeiro passar pela Selic Meta. A Selic Meta é essa quando a gente vê o Copom definiu a Selic a tanto. Por quê? Porque as autoridades monetárias definem a meta que eles querem que a Selic seja. E como que eles fazem para cumprir essa meta? Como que eles fazem para caminhar com isso? Basicamente usando o mecanismo de oferta e demanda. Por quê? Vou explicar a lógica para vocês. Quando eles emitem um título, eles falam, eu vou te pagar R$1.000 daqui a um ano. Aí vamos supor que esse título agora custa 900. Os juros nada mais é que a diferença de 900 para 1.000, ou seja, a remuneração do dinheiro no tempo. Quando o Banco Central quer fazer com que os juros caia, o que ele precisa fazer? Ele precisa parar de ofertar títulos, ou seja, ele retira títulos do mercado, ele compra títulos. Porque quando ele diminui a oferta, o preço sobe, porque a oferta menor, demanda continua, o preço sobe. Subindo o preço, a diferença entre preço e retorno se diminui. E essa diferença é justamente os juros, lembra? Então, quando o Banco Central quer fazer com que os juros diminua, ele tira títulos do mercado. Tá? E quando ele faz isso, vão ter algumas consequências que a gente vai falar um pouco mais para frente, que aí a gente vai começar a ter os impactos na nossa vida no dia a dia. E quando ele quer fazer com que os juros suba, é justamente o contrário. Ele começa a encher o mercado de títulos, porque aí aumenta a oferta, com a demanda a mesma coisa, preço cai. Preço caindo, aumenta essa diferença, juros maior. Então, a Selic Meta é quanto o governo quer chegar, ou seja, essa Selic que a gente vê ouvindo falar no nosso dia a dia, e a forma como o governo tenta ir levando ela nesse sentido é isso, colocando títulos no mercado ou tirando títulos do mercado, beleza? O segundo tipo, que é a Selic Over, ela é muito simples de entender, porque ela é basicamente a Selic de fato, ou seja, quanto que a Selic está sendo praticada, que volta naquele esquema que eu falei antes, lembra? Daquele mecanismo dos bancos, que eles compram os títulos do governo, então... Aquela Selic que de fato está sendo realizada, aquela média ponderada ali, é a Selic Over. Ela é divulgada todos os dias às 9 horas da manhã, de acordo com as transações que aconteceram no dia anterior. Tá? E aí, ela, vamos dizer assim, é a Selic que de fato está sendo praticada. Historicamente, ela fica ali cerca de 0,1 a 0,2% abaixo da Selic Meta. Tá? Ela costuma ser um pouquinho mais abaixo, mas é sempre muito próximo, sempre vai caminhando bem próximo, porque as autoridades monetárias agem para que a Selic Over se aproxime o máximo possível da Selic Meta. Beleza? Agora que vocês entenderam um pouco, mas por que então as autoridades monetárias usam isso? Por que ela é tão importante? Primeiro, imagino que vocês já devam ter ouvido falar que a taxa Selic, taxa básica de juros, é a taxa que norteia todas as outras taxas de juros. Por que isso acontece? Vamos voltar lá àquela historinha dos bancos. Lembra disso? O que acontece? Imagina que uma transação dessa entre dois bancos gigantes de duração de um dia, ou seja, prazo muito curto. O que acontece? Prazo curto entre instituições financeiras muito consolidadas, ou seja, risco de inadimplência baixíssimo. Como ele é baixíssimo, ela, vamos dizer assim, é a operação mais segura do mercado. Então, basicamente, a Selic é quanto está sendo remunerado pela operação mais segura do mercado. Com isso, ela baseia para as outras operações que têm um nível de risco maior. Então, por exemplo, um empréstimo para uma pessoa física vai ser um múltiplo dessa Selic, ou seja, ele vai ser um tanto a mais do que aquela com o menor risco do mercado está sendo praticada. Então, a Selic acaba que norteia todas as outras taxas de juros, por isso ela é tão importante. Além disso, você já está se perguntando, tá, mas por que o Banco Central se preocupa tanto? Por que ele diminui? Por que ele sobe? A Selic é um dos instrumentos mais utilizados para controlar a inflação. Por quê? Imagine que você comece a vender títulos. O Banco Central começa a vender títulos. As pessoas pegam o dinheirinho delas que estão guardados e compram título público. Esse dinheiro vai para o cofre do governo. Só que esse dinheiro ela poderia estar consumindo no mercado, ela poderia estar abrindo um negócio, ela poderia estar botando esse dinheiro na economia real. Quando as pessoas aumentam o seu consumo, aumenta a demanda, certo? Quando aumenta a demanda, o que faz com o preço? O preço sobe. Então, isso faz com que a inflação suba. A inflação é essa variação dos preços, certo? E aí, tem outras questões também. Por quê? Quando a Selic está baixa, as pessoas são incentivadas a consumir, porque os financiamentos vão ficar mais baratos, certo? Porque o juros está mais baixo,
Além disso, você tem linhas de crédito mais fáceis, então é mais barato você empreender, você pegar empréstimo para dar continuidade a um projeto. É mais fácil você adquirir imóveis, porque está mais barato o crédito. Isso para as empresas podem querer tocar um projeto porque está mais barato. Então, quando a taxa Selic está baixa, você está aquecendo a economia, você está incentivando a economia real, você não quer que as pessoas fiquem com dinheiro parado. Isso faz com que a inflação suba. Então, abaixando a Selic, você está subindo um pouco a inflação. Subindo a Selic, você está diminuindo a inflação. Beleza? E pessoal, com isso vocês já devem ter entendido bem de por que a Selic impacta na nossa vida na prática. E é bem isso, porque ela vai mudar a inflação e porque ela pode mudar alguns custos do nosso dia a dia, porque muitas coisas da nossa vida são créditos. Quando a gente pega um empréstimo, quando a gente compra uma coisa parcelada, quando a gente faz um investimento, tudo isso está ligado a juros. Além do mais, as empresas são muito impactadas, porque praticamente todas as empresas têm dívida. E quando a taxa Selic cai, essa dívida fica mais barata, ou seja, as empresas tendem a lucrar mais ou tendem a fazer mais investimentos, incentiva isso. Então, na nossa vida, na prática, no nosso dia a dia, é isso que impacta. E nos nossos investimentos? Simples. Eu trouxe aqui alguns dados, estou com uma colinha que eu vou falar para vocês. Com a Selic atual de 3%, vocês sabem quanto vai estar rendendo a poupança? A poupança está rendendo exatamente 2,10%. Isso de nominal. De acordo com a previsão da inflação, que está de 1,97% para esse ano, pelo último boletim Focus dessa semana, a rentabilidade real da poupança seria de 0,13%. Ou seja, se deixar seu dinheiro na poupança agora por um ano, você vai ganhar 0,13%. Vamos arredondar? Você não vai ganhar nada. Essa é a realidade. Ah, mas então uma renda fixa? O Tesouro Selic, por exemplo. Se você tirar os impostos e taxas que você vai pagar, ele vai estar rendendo 2,25%, que de rendimento real dá 0,27% ao ano. Resumindo também, praticamente nada, né? Então vocês já podem ver que as rendas fixas estão muito complicadas, não estão tão interessantes. Estão mais exatamente para aquilo que a gente sempre frisa, uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, porque são investimentos de muita segurança. Então o Tesouro Selic, por exemplo, de liquidez diária, é excelente para você ter essa reserva. Outros investimentos como CDBs, etc., são aquela parcela da sua carteira que você não quer correr risco nenhum, mas você não adianta querer com elas buscar rendimento. A Selic nesse patamar a gente não consegue ter rendimentos sem correr riscos, isso é fato. Não é errado que você não queira correr risco, você tem esse direito, é do seu perfil, mas não vai querer também ter rendimentos, porque ter essas duas coisas não está sendo mais possível no Brasil. E aí então significa que o mundo está perfeito para os negócios? Vamos todo mundo para a Bolsa? Calma. Infelizmente, essas transformações econômicas, por mais que já estivessem acontecendo antes de toda essa crise que a gente está vivendo agora, a gente já estava vendo a Selic caindo, a inflação controlada e tudo mais. Só que agora ela está atingindo patamares muito baixos porque o governo está querendo incentivar a economia. O governo está vendo que com a pandemia está enfraquecendo muito, então ele está diminuindo a taxa de juros para tentar aquecer a economia. Então essa taxa de Selic baixa do jeito que está hoje, ela está em consequência de um movimento de crise muito grande. Então não acho que está um cenário perfeito para empreender, é um cenário perfeito para ir para a Bolsa de Valores. Porém, realmente ela facilita, por um lado, para os negócios, para o mundo dos negócios. Lembra que eu falei que muitas empresas tornam dívida? Se vocês olharem as empresas na Bolsa, praticamente 100% delas têm dívida. E essa dívida está ficando mais barata, porque a Selic está caindo. Com isso, as empresas podem ter um rendimento maior. Então, realmente, esse fato, o fato da Selic, é vantajoso para as empresas. Como eu disse, não dá para a gente isolar só a Selic, porque o momento também é muito ruim economicamente. Mas se a gente olhar o ponto de vista da Selic, que é o tópico aqui, super positivo para as empresas. Por os fundos imobiliários é positivo também? Sim. Por quê? Porque as aquisições dos fundos imobiliários podem ficar mais baratas. Eles podem fazer uma aquisição com crédito, uma aquisição parcelada, e muito mais barato, porque a taxa vai estar mais barata. Então isso pode fazer com que fundos aumentem a sua carteira, o seu portfólio, de uma forma mais barata, tá bom? Então basicamente é isso, galera. Essa é a vantagem para os seus investimentos. Não acho que o cenário está perfeito, então tem que ir para a Bolsa. Se você for lá do ponto de vista da rentabilidade, se você quer retorno, você vai ter que correr risco. Mas saiba que a Selic está nesse patamar por ir em meio a tantos outros problemas macroeconômicos, tá bom?
E é isso aí, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. O vídeo de hoje foi bem conteudista para a gente passar um pouco do que é a Selic. Tentei trazer de uma linguagem mais simples possível. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Lembrando que a gente está no Instagram, no Twitter, temos o nosso grupo aberto no Telegram. Estamos presentes diariamente com um podcast de notícias no Spotify. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir mais uma vez para você deixar o seu joinha e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a gente. Beleza, galera? Valeu, falou e até o próximo vídeo.